Olá, tudo bem? Meu nome é João Alexandre Guimarães e seja muito bem-vindo ao Prosa no WebDH. Direitos humanos existe também na esfera municipal ou é algo que está previsto apenas na Constituição ou nos códigos internacionais? Existe projeto nas câmaras municipais para aplicação dos direitos humanos no dia a dia das cidades? Para conversar sobre a prática dos direitos humanos nos municípios, recebemos a vereadora do município de Uberlândia, ativista dos direitos humanos, defensora dos direitos da cidade e ODS e advogada vereadora Amanda Gondim. Amanda, seja muito bem-vinda ao Prosa no WebDH. E a minha primeira pergunta para você é: os direitos humanos também são praticados na esfera municipal? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, João. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui. E sim, imprescindivelmente, né, os direitos humanos eles perpassam por todas as políticas públicas que estão diretamente alinhadas aí às necessidades da sociedade, às necessidades da cidade em si, né, e das pessoas que vivem e ocupam o espaço urbano. Então, esses direitos humanos precisam ser levados em consideração na construção das políticas públicas de maneira eficaz, uma questão de diagnósticos, de diálogos, né, de participação efetiva da sociedade, em conexão com a maneira de se realmente produzir, né, essas políticas públicas, construí-las de maneira diversificada e passando aí pela questão dos direitos humanos fundamentalmente. E hoje você é a relatora da Comissão de Direitos Humanos, Sociais e do Consumidor na Câmara Municipal de Uberlândia. E quais são os maiores desafios no tema direitos humanos na cidade de Uberlândia? E esses desafios, a gente pode dizer que são comuns para todos os municípios ou é específico aqui da nossa cidade? Bom, acredito que cada município tem as suas particularidades, né, os seus desafios próprios, mas quando a gente fala de temas de direitos humanos, infelizmente nós vivemos uma onda de obscurantismo, né, com relação ao que de fato seriam esses direitos humanos, né? Existe muita ficção acerca disso, muita manipulação de situações, né, que são características próprias de direitos e garantias fundamentais que dizem respeito a todos os cidadãos, né? De maneira a ser uma sociedade mais equitativa, uma redução das desigualdades sociais, que eu acho que são o cerne das questões de direitos humanos. Realmente é tratar a desigualdade, né, trazer a justiça social para o debate das políticas públicas, que não existe uma política pública eficaz se ela realmente não combate ali a desigualdade e esse desequilíbrio social que nós vivemos, né? E aqui, como todas as cidades, todos os espaços urbanos, nós temos as desigualdades sociais e esse desequilíbrio, né, social em relação às diferentes camadas sociais, diferentes bairros e situações, populações que precisam de garantias mínimas ali em determinados setores e segmentos que precisam ser atendidos para que a gente possa promover aí um ambiente de maior equidade, um ambiente de maior oportunidade entre homens e mulheres, por exemplo, entrando no debate da igualdade de gênero, que nós pautamos aqui dentro também. Então, todas essas questões, elas precisam ser trazidas pelas políticas públicas dentro do município, né? Porque é o contato direto com a sociedade, é o impacto direto nas nossas vidas. Então, nós entendemos dessa forma essa questão dos direitos humanos de maneira mais ampla e traz as suas dificuldades e os seus desafios pela maneira como isso é tratado, muitas vezes de maneira irresponsável, na qualificação dos debates, né? A gente não vê, a gente sente falta de um debate mais qualificado, com respaldo em evidências, com respaldo em estudos científicos, com respaldo na realidade efetiva, em ouvir as pessoas, né, que estão vivendo nesses locais, saber das reais demandas dessas pessoas e como elas querem construir o espaço no qual elas vivem, né? Elas são as primeiras que devem ser consultadas sobre isso. A gente não pode construir uma política pública do nosso imaginário, daquilo que a gente acredita ser a necessidade de um grupo, sem de fato escutá-lo. Então, existem esses desafios, assim, que são grandes e que são necessários de serem pautados, de serem colocados em xeque, de serem comunicados. É necessário ser uma ponte com a sociedade, é necessário o papel da vereança se estender como uma ponte com a comunidade, ouvindo as demandas e trazendo para dentro as propostas que sejam construídas de maneira colaborativa, ouvindo nesses espaços e podendo traduzir isso em pautas para dentro da casa, seja na fiscalização, seja nos projetos que aqui são trazidos. Então, isso é de fundamental importância. Eu encaro como um desafio, sim, muito em vista desse retrocesso que nós enfrentamos a nível nacional com relação a essas pautas no que tange o debate, a qualificação dos direitos humanos em si, e também no retrocesso de movimentos conservadores que visam aí colocar em descrédito muitas das questões que nós pautamos quando falamos de direitos humanos, né, que é um respeito
ao cidadão, respeito à diversidade, à igualdade, condicionando aí oportunidades iguais para as pessoas, né? Não caindo naquelas falácias de meritocracia e todas essas questões que, infelizmente, são colocadas à tona de maneira muito irresponsável. Então, a gente encara como um desafio mesmo, quase pedagógico, de combater e fazer um contraponto a essas irresponsabilidades que muitas vezes nós escutamos, né, no âmbito das políticas institucionais, políticas públicas. E muito interessante, né? Porque os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, conhecido como ODS, faz parte do Pacto Global da ONU e da Agenda 2030, que é uma iniciativa onde os países comprometeram, na verdade, a tomar medidas ousadas e transformadoras para promover o desenvolvimento sustentável em 15 anos, que foi a partir de 2015 até o ano de 2030, por isso a Agenda 2030, sem deixar ninguém para trás. E você falou dessa questão de movimentos retrógrados, de algumas pautas sociais que não estão sendo mais discutidas. E como o município atua para aplicar esses 17 objetivos da Agenda 2030 no cotidiano da população? Que são desafios, são grandes desafios pensando no tamanho do município e tudo que Uberlândia acontece nos dias de hoje, né? Sim. Bom, essa questão é importantíssima e os 17 objetivos da ONU, eles são interconectados, né? Eles estão de forma a dialogar entre si, são multidisciplinares também, um afeta o outro, e são para serem trabalhados de maneira conjunta, para que os resultados possam ser ali de maneira conjunta também, e assim evoluindo nessas questões, né? Vem, por exemplo, o objetivo 5 da igualdade de gênero, que é o que a gente trabalha diretamente bastante aqui. Tem reflexo no combate à desigualdade social, na plenitude, né? Naquela questão da política de paz também, que é algo que os objetivos trazem. São pontos que precisam ser pautados no município de maneira interdisciplinar, mas infelizmente, por exemplo, diferente de São Paulo, que tem ali um comitê específico para debater essas questões, uma comissão realmente do executivo que paute isso, a nossa cidade ainda não avançou nesse aspecto. E muitas dessas políticas públicas, elas estão vinculadas ao executivo por ser aquele que executa, né? Que tem a discricionariedade ali e o poder de executar certas medidas que o legislativo não tem. O legislativo pode indicar, sugestionar, trazer aí projetos que pautem sobre isso, mas no fim das contas a execução disso, colocando como formas de políticas públicas, incluindo nos orçamentos específicos para esses programas, né? Buscando aí editais de fomento de bancos mundiais fora do nosso país, buscando boas práticas de políticas para trazer para a cidade, acaba sendo uma característica que deveria estar sendo trazida dentro do nosso executivo por uma paradiplomacia, né? Que é essa diplomacia das boas práticas e boas relações internacionais a serem aplicadas na nossa realidade e que colhem bons frutos. Temos aí no Brasil diversos municípios que pautam sobre isso também. A construção de um plano diretor municipal que seja pautado nos ODS também é fundamental. Essa é uma questão ampla, um debate amplo também que engloba diversos setores da sociedade e é uma construção aí a longo prazo também, mas que deve ser feita, em especial por conta das mudanças climáticas que nós vivemos, né? Acho que a pandemia é um reflexo disso, então é algo que está acontecendo, né? De uma forma dinâmica, orgânica, ainda está acontecendo de maneira acelerada. Nós vivemos um ponto de inflexão, esse momento em que talvez, se nós atuarmos tarde demais, nós não vamos conseguir reverter os danos de maneira suficiente a preservar as gerações futuras e os efeitos disso também para a população em si. Isso traz um aspecto direto nos direitos humanos, porque é onde nós sentimos primeiramente os impactos, né? As camadas sociais mais pobres sentem primeiramente esses impactos, tanto econômicos, climáticos, de saúde, de desigualdade em si, de acesso a recursos, de acesso a alimentos, a água, a saneamento, a energia elétrica, condições mínimas de existência e de plenitude da vida, né, de realmente qualidade de vida. Então, é uma questão muito séria que deve ser tratada de maneira mais sistêmica e de enxergar isso, a amplitude desse debate. Infelizmente, nós ainda não avançamos o suficiente nesse município para isso, para que isso possa ser pautado. É algo que eu venho falando já desde a época da campanha, desde antes de estar aqui no Legislativo, da importância de trazermos os ODS para dentro
da cidade em si, da construção dessas políticas, com convênios, com iniciativas de outras prefeituras, de outros lugares que têm bons resultados e que podem ser aplicados aqui também. E é muito legal você falar dessa questão antes de você ser vereadora, antes de você estar no legislativo, porque antes de você ser vereadora, ainda na Universidade Federal de Berlândia, nossa querida UFO, né, você fundou o projeto Todos por Ela, que é um projeto de consultoria e assessoria jurídica gratuita às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, tem o Instagram do Todos por Ela, que é excepcional, fala de todos os projetos, de tudo que estão fazendo hoje. E como vereadora, você faz parte da movimentação que pede a criação do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher em Uberlândia. E você acha que a falta de uma conversa, uma aproximação para que os projetos que promovem a prática dos direitos humanos feitos nas universidades e em ONGs, como Todos por Ela, também façam parte da agenda do município? Existe essa falta de comunicação que talvez o município abraçar algumas causas poderia ter um aumento do alcance desses projetos? Com certeza, João. Acho que vivendo dentro da universidade, os projetos de extensão, eles são muito ricos. Eles trazem um retorno muito grande à sociedade que precisa ser fomentado e incentivado. Nós precisamos aproximar a universidade do poder público, por exemplo, seja no executivo, legislativo. Essa proximidade, ela agrega, né, ela agrega conhecimento, ela agrega aí das iniciativas que a própria universidade tem, os projetos aí, como você bem citou, Todas por Ela, um exemplo de um sucesso muito grande de um projeto de extensão do direito, do ESAJUP, né, que é um escritório de assessoria jurídica e que contempla diversos outros projetos que trazem um retorno social muito significativo, né, que atendem camadas da sociedade que não têm acesso ao judiciário, que não tem ali aquela facilidade de trânsito, né, de conhecer dos seus direitos, saber ali aonde procurar e a quem recorrer. Então, é uma prestação de serviço, né, que a universidade faz, que precisa ser valorizado, precisa com certeza ser trabalhado também, por que não incluído nas tratativas de políticas públicas, sendo programas a serem ampliados, quem sabe, né, a serem trazidos para dentro do município, serem abarcados com outras iniciativas. Quando a gente fala, por exemplo, do enfrentamento à violência contra a mulher, porque nós falamos da rede de enfrentamento dentro do município, né? E o Todas por Ela faz parte dessa rede atualmente também. Apesar das atividades agora estarem suspensas devido à pandemia, ao contexto que nós estamos, é de suma importância que isso seja valorizado, que isso seja divulgado, né, plenamente, para as pessoas conhecerem os instrumentos que podem atendê-las dentro de sua diversidade de necessidades, como é o caso da violência contra a mulher, né, uma violência de gênero que afeta mulheres, crianças, e não tem ali classe social, não tem realmente um reflexo, mas ela está mais silenciada nas periferias, nos lugares onde há difícil acesso da informação, né? Então, eu acho que é um papel fundamental do poder público de se aproximar disso, dessa produção científica, né? Feita pela academia, que tem só a contribuir. E o Brasil tem uma produção científica significativa, né? Que precisa ser valorizada e, na verdade, está sofrendo perseguições, sofrendo descrédito, sendo colocado em xeque, que é algo que vai na contramão do que eu compreendo como sendo uma valorização do espaço acadêmico, do retorno social, que nós que fizemos uma faculdade pública, né, precisamos aí ter na nossa concepção de vida mesmo, das nossas profissões, a responsabilidade de ter o privilégio de chegar até uma universidade federal e de poder ter um retorno social do que nós aprendemos ali, do que nós estudamos, do contato que nós tivemos com a diversidade, enfim, com todas as produções acadêmicas e científicas e práticas também de extensão dentro da universidade. Então, com certeza, sim. E, Amanda, você pede na Câmara Municipal de Uberlândia que seja criada a comissão permanente de pessoa com deficiência e pessoa com doenças raras. E você sabe das dificuldades de uma pessoa com deficiência por causa da sua deficiência visual, e você mostra os seus desafios através do Instagram. E já deixo meus parabéns a você e a toda a sua equipe, né, que deixa lá na legenda, né, para todos verem, e a descrição do que é a foto. E hoje sabemos que um dos maiores desafios para uma pessoa com deficiência é se locomover pela cidade e a falta de fiscalização para que esses espaços públicos sejam acessíveis.
Então, a gente tem vários exemplos de calçadas que não estão completas, de problemas em bairros, igual você falou, da periferia, que realmente não tem essa acessibilidade. E a falta de políticas públicas para efetivar uma autonomia e independência de pessoas com deficiência é negar um direito fundamental básico a esses cidadãos? Com certeza. Cercear o direito da pessoa de ocupar o espaço urbano, né, de pertencer ao espaço urbano, se sentir pertencente à cidade, acesso aos serviços, a locomoção é fundamental, e eu falo dentro da diversidade das pessoas com deficiência, desse espectro, né, também, porque não é só aquela deficiência física, por vezes pode ser uma deficiência sensorial também, e na verdade é colocada pelo meio, né, não é algo que nós carregamos conosco, mas é sim fomentada, incentivada pelo meio, nos obstáculos urbanos que nós encontramos, das vias não acessíveis, a falta de travessias elevadas, por exemplo, pisos táteis, semáforos com sinais, dentro do transporte público, por exemplo, também. É bem difícil atravessar a cidade, andar no espaço urbano com autonomia, sendo uma pessoa com deficiência, devido a essas dificuldades construídas pelo meio que nos segregam, nos colocam apartados desse espaço de vivência, de construção da cidade. A construção da cidade ela é orgânica, ela é dinâmica, ela acontece o tempo todo e feita por pessoas, pelos cidadãos que compõem a sociedade, né, daquele espaço, que vivem aquela cidade. E as pessoas com deficiência, por muitos anos aí, historicamente, são segregadas, retiradas dos espaços, retiradas suas autonomias, o direito daquela pessoa de ter acesso a uma educação de qualidade, ter acesso a um espaço, vivenciar a cidade, ocupar uma praça, um teatro, a cultura em si também é uma dificuldade existente. Então, são diferentes aspectos que comprometem o bem-estar daquela pessoa e aquela garantia, né, que nós temos fundamental ali, até o direito à felicidade, por assim dizer. Eu acredito que isso seja um comprometimento muito sério e que relega muitas pessoas o direito de sonhar os espaços, o direito de viver mesmo, de poder achar e acreditar que um dia pode estar aqui, por exemplo, né, na Casa Legislativa, sendo uma pessoa com deficiência. Isso é muito importante. E pela primeira vez aqui na Câmara, nós estamos tendo a oportunidade de ter uma comissão permanente para esse assunto. E eu fico me perguntando aonde estavam essas pessoas nesses 130 anos, que ninguém nunca falou disso aqui, sabe? São questões que me são muito sensíveis, vivo isso, e me reconhecendo como pessoa com deficiência que ocupa os espaços e as dificuldades que me são colocadas no dia a dia, eu me reconheço no outro também, me conheço nas outras diversidades, daquelas pessoas também que não conseguiram ter esses privilégios de conseguir o acesso a uma educação de qualidade, que não conseguiram sair de suas casas para realizar seus sonhos, né? As suas potencialidades. Então, são sonhos interrompidos, histórias interrompidas, e isso é muito trágico, por assim dizer, porque nós somos 25% da população, não é um grupo pequeno de pessoas. E mesmo que fosse, todos nós temos o direito de pertencer aos espaços, de ter o nosso, de almejar alcançar os espaços, né, João, de poder buscar uma educação, sair de casa com autonomia, curtir um parque, o direito ao lazer, ao convívio social. Isso não pode ser ceifado, isso não pode ser condicionado. E, com certeza, temos muitos assuntos sobre direitos humanos e a aplicação desde o âmbito municipal. E, para encerrar nossa prosa, que acho que é excepcional, principalmente essa última questão que eu tenho um caso na família, né? Meu tio ele é deficiente físico, então eu sei das dificuldades, eu conheço um pouco das dificuldades de locomoção. E, para encerrar essa nossa prosa, estamos num período pandêmico e sabemos a limitação de tudo que está acontecendo, foi falta de algumas respostas suas, e desde distribuição de vacina até limitação de direitos básicos para afirmar um lockdown, né, que o prefeito colocou, e aplicar medidas sanitárias para evitar que a pandemia tenha proporções inimagináveis, até piores do que a gente já viveu, né, com batendo quase 30 mortes por dia, 100% das UTIs lotadas, e vemos discussões sobre os direitos humanos fundamentais para os cidadãos e quais são os limites desses direitos humanos e qual é o limite dessa retirada dos direitos humanos, né, dentro da pandemia. E para você, qual o futuro da defesa dos direitos humanos no município, pensando agora num período
pós-pandêmico, o período pandêmico, ele não sabe quando é que a pandemia vai acabar, mas principalmente nesse período pós-pandêmico, que projetos já vejo, né, e pelo seu Instagram e por tudo que você já organizou, tem inúmeros projetos, mas agora vai ter a questão de receita, porque foi investido muito na saúde. Esse investimento na saúde, por exemplo, vai continuar, porque é um direito humano. Então, como é que você vê esses direitos humanos no período pós-pandêmico e nesse final agora, esperamos, de pandemia? Bom, eu acho que o que nós precisamos agora são políticas sociais, né? Nós vivemos um cenário de terra arrasada e o nosso futuro, se assim a gente pode chamar, que não sabe quando vai ser, mas esse pós-pandêmico aí, ele também vai ser um cenário caótico, onde as tensões sociais elas tendem a aumentar, justamente por conta dessa má gestão nacional, né, do poder, eu digo a nível governo federal, de má gestão, de ingerência, de escalonar as tensões sociais. E aí deixar as pessoas sem uma política social efetiva para resguardar a saúde, porque saúde e economia elas caminham juntas, é indissociável isso. Eu não sou uma economista, mas qualquer economista que se preze aí um mínimo de estudo sobre o tema sabe que as duas coisas caminham juntas e são indissociáveis nesse aspecto. A gente precisaria ter tido um lockdown, não tivemos. Uberlândia não teve um lockdown, nada semelhante a isso. Nós tivemos restrições aqui, mas nada que chegasse perto de um lockdown. E é importante que as pessoas tenham consciência disso, porque a gente escuta muito discurso aí malicioso, tendencioso, desvirtuando um pouco do que realmente foi a política aplicada em Uberlândia, que está sendo aplicada nesse momento, né? Eu acho que nós precisamos pensar agora nos efeitos a curto, médio e longo prazo. Aí as pessoas estão passando fome, estão passando necessidade, os comércios estão fechando, as pessoas estão aí perdendo seus sonhos, sua fonte de renda, e não almejando uma luz no final do túnel. Eu acredito que é uma responsabilidade do poder público, tanto nós que estamos aqui, apontar soluções para isso e a viabilidade delas. Acredito que fechar sem que se forneça uma política pública de um auxílio emergencial, mesmo que seja municipal, que venha a complementar o auxílio federal, por exemplo, isso é fundamental para que se possa dar o mínimo de condição para que as pessoas possam, de fato, estar em casa naquele momento de restrição de atividades necessária, para que a gente possa, então, vislumbrar uma política de saída para esse futuro pós-pandêmico, se a gente puder chamar assim, onde a gente possa pensar nessa reabertura gradativa, mas tendo um plano realmente estratégico para isso. Porque as coisas desordenadas sendo feitas à medida que elas vão acontecendo, pegando todo mundo no susto, muitas vezes no teste e no erro, isso vai, infelizmente, a fatalidade de muitas vidas perdidas, muitas pessoas perdendo suas fontes de renda, suas vidas, né? E passando fome, num momento caótico que nós estamos. Não dá para se pensar em outro ponto que não seja aí a aplicação de alguns pacotes emergenciais para ajudar, auxiliar aí o micro e pequeno empresário com relação ao fechamento das atividades comerciais no período necessário. Acho que não existe outra questão que não precise dialogar com essa é essencial. E pensar na questão de uma renda emergencial municipal por um período de tempo, para que a gente possa ter uma janela e pensar outras políticas e o que será feito a posteriori, né? Nós não temos ainda esse vislumbre. Nós ainda estamos num cenário muito nebuloso, muito incerto, cheio de incertezas. Aí a nossa única esperança no momento é a vacinação, mas vindo de uma maneira muito gradativa, muito fruto dessa incompetência governamental federal, né? Se nós não temos a vacina, a culpa é realmente toda do governo federal, na sua má gestão. E nós precisamos estar atentos a isso, né? Eu acredito que próximo do ano que vem, com o período eleitoral, as coisas fiquem um pouco mais caóticas também, em relação a todas as disputas que entram em jogo, e há muito do que se usa dos efeitos da pandemia para vender narrativas, que são narrativas que condenam o Brasil a uma subserviência internacional também, que não nos mostram, né, uma luz para sair desse cenário. Eu não consigo vislumbrar isso sem políticas sociais efetivas, assim como foi feito em outros locais do planeta, né, que tiveram aí um êxito na sua gestão, agindo de maneira efetiva, de maneira antecipada, muitas vezes, e com um planejamento real e eficaz, sem medo de tomar decisões desagradáveis de serem tomadas. Ninguém quer estar nessa posição de tomar essa decisão, que é uma decisão muitas vezes impopular, dada
ao grau, né, do caos que nós estamos. Vereadora Amanda Gondim, muito obrigado por aceitar o nosso convite, de prosear sobre um assunto tão importante, tão relevante, principalmente no momento que estamos vivendo, né, nesse momento de pandemia e tudo que está acontecendo no nosso município. Fica aqui o nosso muito obrigado novamente. Eu que agradeço, João. Sigo à disposição. Prazer falar com vocês e cumprimento a todos que estiverem aí nos acompanhando também. Um abraço. E o Laboratório de Direitos Humanos te convida para o nosso 6º Colóquio de Direitos Humanos, que ocorrerá nos dias 10 a 12 de maio de 2021 e será 100% online. As inscrições para o evento e submissão de trabalho podem ser feitas através do nosso site labdireitoshumanos.org. Para você que nos ouviu na plataforma de áudio, essa entrevista também está no nosso canal do YouTube, no Laboratório de Direitos Humanos na UFA. Até o próximo episódio.